O ministro Sérgio Moro saindo do governo Bolsonaro pode ser bom, e as pessoas não param para pensar em certas coisas. Ele fez um trabalho ótimo na Operação Lava Jato, ninguém vai esquecer disso, né? E o ministro Sérgio Moro já pegava pesado contra a criminalidade há muito tempo atrás, muito antes da Operação Lava Jato. O próprio repórter, né, famoso Alborguete, já o elogiava por isso lá atrás. Então isso faz parte dele, é um ponto muito positivo. Mas isso não é o suficiente, né? Isso não necessariamente o credencia como alguém de direita. Isso é um ponto positivo, assim como ele gozar do prestígio de toda a população brasileira, né, decente, ele onde ele vai, ele é aplaudido. Então isso tem um valor muito grande. Eu duvido que ele ia querer jogar a biografia dele no lixo fazendo cagada, seja no governo Bolsonaro ou sendo eventualmente nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Mas o que ele pensa sobre impostos, né? Sobre essa carga tributária cretina que a gente tem aqui no Brasil? O que ele pensa sobre a intervenção do Estado nas liberdades individuais, como, por exemplo, o porte de arma? Ele é contra o porte de arma, ele é contra a ampliação do direito de fazer uso de arma de fogo por civis. O que ele pensa sobre aborto? O que ele pensa sobre política externa? Sobre, por exemplo, as prisões arbitrárias, cretinas, criminosas, canalhas, ditatoriais que esses governadores andaram praticando nos últimos tempos? O que ele pensa sobre isso? Ele não falou nada, né? Ele não falou nada, muito pelo contrário, ele deu sinais de que aprova esse tipo de coisa. Se não aprovasse, ele teria se manifestado contra veementemente. Mas ele não fez isso, né? Então as pessoas deveriam parar com essa de herói, de ficar criando heróis, só porque o cara foi bom e foi muito o que ele fez na Lava Jato, e isso foi ótimo. Não necessariamente o cara seria um presidente bom por causa disso, um presidente razoável. Muito pelo contrário, ele dá sinais claros e frequentes de progressismo. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Então, assim como o Joaquim Barbosa, né? Logo após o processo do Mensalão, bastou ele ser firme no processo do Mensalão, discutir ali com alguns ministros, né? São pessoas aí que o povo despreza, para ele virar herói nacional, o pessoal querer ele, né, como presidente. Muita gente de direita querendo Joaquim Barbosa, é um cara que se confessa de esquerda, né? Defendeu Haddad nas últimas eleições, claramente. O cara se debruçou durante anos no processo do Mensalão, viu como ninguém o que a corja do PT fez e mesmo assim apoiou Haddad nas últimas eleições. Um cara totalmente de esquerda, Joaquim Barbosa. E o povo sonhava, Joaquim Barbosa, presidente. Por causa de um caso, já se transforma em herói, as pessoas não pensam com base em princípios. O que esse cara pensa sobre o Estado? Sobre a intervenção do Estado na economia, por exemplo. O Moro, outra coisa, o Moro, ele nunca falou contra, muito pelo contrário, defendeu as férias de 60 dias de juízes, né? Ele defende privilégios, né, do alto funcionalismo público, nunca falou contra os super salários, de pessoas ligadas à justiça, muito pelo contrário, né? Ele se omite. Pode-se argumentar que ele fez isso para poder ter o apoio da classe nas lutas que ele ia ter no Congresso, mas o cara sempre falou de forma conivente, né? Então, o que ele acha sobre ajuste fiscal, né, sobre diminuição radical de impostos que a gente tem que ter no Brasil, né? O Estado parar de interferir na educação, né? Homeschooling, o que ele pensa sobre homeschooling? Na escola sem partido, o que ele pensa sobre isso? Ninguém sabe, já transforma o cara em herói porque ele fez na Lava Jato, que foi ótimo que ele fez na Lava Jato, mas uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Acho que é muito pouco, né? É muito pouco, mas você joga um cara desse no STF, o cara é jovem, vai ficar lá mais uns 30 anos, e o que ele vai fazer? Claro, ele vai pegar pesado com a criminalidade, ninguém tem dúvida disso. Mas e o resto? O resto também é muito importante. O Bolsonaro conhece muita gente, o Bolsonaro tem muito tempo. Esse tal de Celso de Mello vai sair no final do ano. Ele tem muito tempo para conseguir uma pessoa que reúna todas essas qualidades, né? E não se apegar a uma figura de Sérgio Moro que é limitada a um ponto positivo, né? Um ponto positivo acho que é muito pouco, né? O povo se conforma com muito pouco, já começa a criar figuras, né, heróicas por aí. Que de herói não tem nada, ele fez bem o trabalho dele de juiz e ponto final. Então é isso. Acho que outra coisa muito mais importante do que saber jurídico, do que história jurídica,
é o princípio de vida de uma pessoa, né? O que a pessoa pensa sobre pontos estratégicos, objetivos a respeito do Estado interferindo na vida privada das pessoas, né? Cobrando impostos, né? Regulando o comércio, a educação, a economia, os costumes, o Estado intervindo diretamente na vida privada das pessoas, né? Regulando o casamento gay para fazer média com grupos, né? O que ele pensa sobre isso? Ele não fala, muito pelo contrário, ele dá sinais que é favorável a toda essa podridão de esquerda, com exceção da corrupção e dessas questões dessa corrupção aí da questão do crime organizado no geral, né? Então as pessoas têm que parar e pensar isso. É o que eu acho, que eu tenho certeza, quer dizer.